Amém. A gente vai continuar. Eu queria deixar você aí na liberdade para você levantar a tua mão, né, fazer algum comentário, alguma pergunta, porque aí é muito mais dinâmica a aula, né, pode ser que ela fique até mais interessante se você interagir aí, dar a tua opinião, tiver alguma questão, pode apresentá-la aí para todos nós, que a gente vai aprender com isso, vai crescer com isso. Então, a gente queria continuar aqui sobre sobre as obras que o Espírito Santo ele realiza em nossa vida, que são obras especificamente que você vê assim que ele habita em nós, então ele tem operado algumas obras em nossa vida e o trabalho dele né, a sua função também operar essas obras em nós. Então a gente gostaria de continuar lendo alguns textos aqui para a gente identificar algumas obras que o Espírito Santo faz em nós. E aquilo que eu vou ministrar para as pessoas, aquilo que eu vou ter consciência espiritual de que ele faz na minha vida e quer fazer nas pessoas que eu estou ministrando, novos convertidos, pessoas que talvez ainda não tenham entendimento. Aí tem muita gente na igreja que não tem alguns entendimentos ainda e por isso passamos por tanta dificuldade, né? Falta de conhecimento da palavra, confusão, como você ouviu aqui, talvez as pessoas se deixam levar por algumas coisas, né? Aparentemente são boas, mas quando nós temos, o que a gente precisa buscar, esse discernimento espiritual, né? E Paulo fala sobre isso, que aquele que é espiritual, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, ele discerne todas as coisas, e em nada ele é discernido. Então, a gente precisa acordar para isso mesmo e discernir todas as coisas, né? Porque a gente sofre, né? Eu sofro, a minha casa sofre, as pessoas que me rodeiam podem sofrer. Então a gente precisa despertar para isso mesmo, para essa questão que nesses últimos dias, né, a gente ouve isso há muito tempo, mas mais uma vez a gente fala que são os últimos dias e a gente precisa discernir todas as coisas realmente nesse tempo. É muito importante. Então a gente tem aqui visto obras do Espírito Santo. Ele é Deus, ele habita em nós e ele fala conosco e ele ministra em nós. Ele que convence, ele que fala, ele que nos orienta. Então assim, a gente precisa estar atento a tudo isso e a nossa vida vai ficar um pouco mais fácil. Não vai ficar fácil, mas vai ficar um pouquinho mais fácil, né? Porque lutas a gente vai ter. Então a gente, falando sobre as obras do Espírito Santo, eu queria continuar aqui, acredito que é João capítulo 14, verso 26. João 14, 26. Diz assim: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai... Então, já falei, vou falar de novo, só para a gente... É sempre bom falar, porque aí talvez uma hora dessas fique realmente gravado no meu espírito, no teu espírito, e é isso que nós cremos. Então, você vê o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17, são orações de Jesus, são algumas palavras dele muito poderosas. Eu aconselho você a ler esses capítulos. E ele fala muitas vezes sobre o Espírito Santo. E aí, um desses textos, ele fala aí, mas o advogado, o Espírito Santo. Então, veja que é bom a gente entender que não há confusão na Bíblia, né? Jesus é o advogado, mas o Espírito Santo também é advogado. Então, assim, não há contradição, não há confusão. Eles advogam, na nossa vida. Tanto Jesus, ele é o advogado que está lá diante do Pai, a gente pode entender isso e clamar por isso. E ele fala que o Espírito Santo também é nosso advogado, que o Pai enviará em meu nome. Jesus falando isso, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então ele vai ensinar todas as verdades, é uma obra dele na minha vida, me ensinar aquilo que é verdade de Deus. Quando a gente está falando de verdade aqui, baseado na palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade que nós seguimos e aprendemos e entendemos, ainda que todos os contextos
que a gente possa viver mudem, ainda que as pessoas, por exemplo, nós somos a igreja de Jesus, então nós vivemos uma verdade, como você já ouviu aqui, um pouquinho diferente do que o mundo vive. Então, nós temos dois ambientes, duas coisas que são muito claras no meu coração, pelo menos no meu coração é muito claro. Nós temos o mundo que tem o seu sistema, que jaz no maligno, e você sabe que ele opera de uma maneira, e nós temos a igreja. A igreja, ela é um organismo vivo, ela é obra do Senhor Deus, ela é colocada na terra como o povo de Deus, como uma nação, porque é uma nação santa, nós somos povo. Então, a gente se reúne aqui, se reúne em outros lugares, tem outras igrejas que servem a Deus, mas a nossa lei é a palavra do Senhor. Então, ainda que os contextos de fora mudem, o nosso contexto nunca pode mudar. Então, quando eu tenho Jesus e eu tenho o Espírito Santo, eu sei, eu tenho convicção de que, ainda que mude tudo lá fora, as estruturas, as leis, a minha lei não muda, aqui dentro não muda, porque nós temos uma cultura, nós temos uma lei, nós temos um rei, nós temos um reino, nós temos... Você entende isso? E aí, ainda que eu possa ser, talvez, alguém possa tentar me convencer lá fora por uma propaganda legal, por uma mídia poderosa, e a mídia, toda a mídia está nas mãos do diabo. O diabo, ele tem Satanás, ele tem um principado específico, entre os 7 principais, são muitos outros, mas tem 7 principais que governam o mundo. Então, um deles está relacionado com a mídia, com o jornal. Não tem mais jornal, mas tem um jornal ainda digital. Então, o jornal, as mídias sociais, televisão, revista, cinema, tudo isso está nas mãos de um principado, do diabo. Mas lógico que tem aí a igreja entrando nas suas mídias sociais. Então, assim, mas a grande mídia está na mão do diabo. Então, ela vai trabalhar com falsas informações, com tudo isso para tentar enganar a gente. Então, quando eu vejo a mídia, eu preciso entender que a mídia está na mão do diabo, é ele que governa aquilo lá. Então, eu posso ser um instrumento de Deus para entrar aí nesse negócio e levar uma palavra? Posso. Mas, infelizmente, o que você vê são crentes em Jesus que entram na mídia para se corromper, para falar bobagem, entendeu? Então, eu tenho que também ter discernimento nisso. Então, tudo está na mão do diabo e eu sou a igreja. Então, as minhas leis são diferentes. Então, eu repito, ainda que mude tudo, todavia, contudo, não posso mudar, não posso aceitar. Eu tenho que me levantar e me posicionar. Não tem outro caminho para nós. Ou você pode ficar quieto e ficar lá anulado e ficar lá tranquilão no seu canto, não vou criar polêmica, não vou me meter nisso, não vou opinar, e vai passar a vida assim, sem opinar, sem declarar a palavra, sem ser testemunha de Jesus. Bom, e hoje em dia, lógico que você vai ser testemunha. Eu estava vendo esses dias, os atores de Hollywood lá, que são conhecidos, famosos, o cara vai bem, o cara ou o homem ou a mulher, ator, fazem grandes filmes, sucesso, mas eles vão para o público, no microfone, diante das câmeras, e falam: eu sou de Deus, eu sirvo a Jesus, olha, eu amo a Deus. Cara, a vida do cara vira uma loucura. O cara é perseguido, o cara... Gente, assim, é muito louco. O cara pode ser um ator até bonitão, novo, cheio de dinheiro, ótimo ator, mas se ele foi diante de uma câmera e falou: olha, Deus te ama, eu sirvo a Deus, eu conheci o Evangelho, cara, vira uma perseguição horrorosa. O cara como os termos usados, o cara é cancelado, o cara, ele para de receber papel, a internet vai e malha o cara, e xinga o cara, e acabou. Então, aí você olha para mim aqui, ainda hoje existe a igreja perseguida. Em muitos países as pessoas ainda morrem. Eu estava vendo, Douglas Gonçalves levou uma mulher lá, que ela mexe com essas partes de missões, e ela conta uma história, está lá, você pode ver lá no Jesus Cop, você pode ver lá, e ela conta de um país do Oriente aí, que o velhinho de 90, eles foram num lugar lá, tal, se reuniram, e eles iam ouvir um senhorzinho de 92 anos, acho que 92 anos, um senhorzinho lá, que pagou o preço, que passou 26 anos preso, nos dias de hoje, preso 26 anos
por causa do evangelho, porque ele não negava. Os caras, o governo vem, põe o cara e fala, ó, é só você negar. É só você negar a tua fé, é só isso. E a tua vida é restaurada, você vai viver de novo. Ele, não vou negar Jesus. Assim, não vou negar Jesus. Os caras colocaram o senhorzinho, 90 anos, sei lá, 80, 70 anos, porque isso aconteceu lá atrás, idoso, 6 meses, cavaram uma cova de 1 metro, e colocaram o senhorzinho lá de joelhos, 6 meses de joelhos. 6 meses de joelhos. E os caras vinham trazer água, vinham trazer comida para ele, davam comida e diziam assim, cara, é só você negar. É só você negar. Ele teve que, depois que ele saiu desse castigo, ele teve que reaprender a andar, porque todos os seus nervos foram comprometidos, inferiores foram comprometidos. Aí, desse tempo aí, deixaram o filho dele visitar ele lá. Ele já estava, acho que 20 anos preso, sendo torturado. Aí deixaram o filho dele lá. Quando ele foi preso, o filho tinha 6 anos, agora o filho tem 26. Fazia 20 anos que ele não viu o filho dele, preso, por causa de Jesus. Nos dias de hoje. E aí a história diz que ele chegou lá e o filho olhou para ele e falou, pai, viu o pai naquele estado de joelhos, 6 meses num buraco, numa cova, falou, pai, nega. Depois você conserta com Deus, depois você vai para casa e conserta com Deus, num cantinho, num quarto lá. E aí ele cantou, né, Rude Cruz, para o filho dele. Eu ainda vou levar minha cruz, ainda que, como que é a música? Canta um pedacinho dela aí. Levarei. Ele cantou para o filho, ele não falou nada para o filho, só cantou isso. Até por uma coroa. Cantou isso para o filho. Nos dias de hoje. E a gente, cara, nega Jesus assim. Não, a gente não, eu sei que você não faz isso, nem eu faço. A gente troca os princípios, quebra tudo por causa de alguém que falou uma coisinha. E a gente fala que a gente é de Jesus, tem o Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, a gente precisa realmente amar Jesus. E aí, falando ali que ele vai ensinar. O Espírito Santo habita em nós, igreja. Ele vai habitar em nós, ele vai nos ensinar todas as verdades e fará lembrar tudo o que eu vos disse. Ele vai fazer a gente lembrar de tudo que Jesus é. São obras do Espírito Santo em nós. Então, quando a gente lembra a palavra, é porque o Espírito Santo habita em nós. Porque a gente não está só soltando um verso decorado, não, a gente está liberando palavra de vida, porque a Bíblia está no nosso coração, a palavra no nosso coração, e o Espírito Santo habita em nós. Então, quando a gente fala algum texto, não é só palavra, eu preciso crer que está saindo vida de mim para tocar alguém, para abençoar alguém. E ele vai lembrar a gente de tudo que Jesus falou. Então, se você leu a palavra, você precisa conhecer o que Jesus falou. Se eu li o que Jesus falou, quando eu precisar, o Espírito Santo vai me lembrar disso, vai trazer na minha vida e vai me tirar de situações, vai me dar vitória, vai me honrar, porque ele habita em nós. Então, é uma obra dele, é ensinar, e esse papel aí, todas as vezes, e lembrar tudo que Jesus tem falado com a gente, para mim e para você. A obra do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 13 a 15. 13 a 15. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Obra do Espírito Santo. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Olha que unidade, que comunhão, que senhorio gracioso, maravilhoso, de que um reparte com o outro, para que no final eles repartam, a divindade reparta com a igreja. No final, a intenção de Deus é que a igreja receba aquilo que Deus, está
propondo, tem como plano, tem como objetivo. Levar a gente, ensinar a gente, revelar para a gente, lembrar a gente, guiar a gente, a igreja do Senhor. Então, esse ensino, essa condução, essa lembrança. Então, olha, todo o trabalho da divindade do Pai, do Filho, é para abençoar a igreja de Jesus, que ela seja realmente poderosa, forte, verdadeira, para que haja verdade nela, para que haja, caminho iluminado, para que haja direção, para que haja tudo isso. E aí ele fala no texto aí, depois na tua casa você vai ler e conseguir marcar e talvez colocar esses versos no teu coração de maneira mais clara, mais profunda e viver em cima disso daí. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Imagina, ele ouve o que o pai e o filho estão falando e traz para você. Não, se esses versos não te alegrar, não me alegrar, eu posso parar. Eu posso largar a mão, posso aceitar Jesus de novo, posso começar de novo, porque é o trabalho da divindade para chegar até você, até mim. E você fica aí ouvindo, lendo horóscopo, para saber o que vai acontecer, as verdades. Ai, meu Deus, eu preciso saber uma verdade, eu preciso de uma direção, que roupa que eu vou usar hoje. Você está ouvindo o fofocando lá na televisão, para saber as novidades, as notícias. Não, esquece isso aqui, ó. Ele vai trazer coisas espirituais, divinas, eternas, para mim e para você, aleluia. Deus é tudo isso, essa obra para chegar na igreja, para derramar para a igreja, para você e para mim. E você ainda ora assim, ai Senhor, que pobrezinho que eu sou, ai meu Deus, ai, ninguém me ama. Cara, olha o trabalho da divindade para derramar sobre você, para usar você, para revelar para você, para fazer na sua vida. Porque não falar assim mesmo, mas dirá tudo o que tiver, dirá para quem? Para a igreja. E vos revelará tudo o que está por vir. Quer saber o futuro? Olha para mim aqui, profeta está um passo à frente, irmão. E todos nós podemos ser profetas, profetizarmos, termos essa comunhão com Deus. Lembra quando Saul matou os amalequitas, mas aí ele pegou o gado, e aí a história diz que Saul, muito inteligente, espertão, colocou o gado num lugar assim, longe ali do acampamento, deixou o gado lá que ele trouxe. Aí chegou Samuel, o profeta. E aí, Saul, como é que foi? Não, matei todo mundo, acabei com tudo, fiz como o Senhor me mandou. O que Samuel fala? Que barulho é esse que eu escuto de balido de... Israel tinha gado? Claro que tinha gado. Que barulho é esse que eu ouço de... Olha aqui para mim, você não engana o ouvido do profeta, irmão. Chega, senta assim, fala, porque a culpa é não sei de quem, porque a culpa é dela, porque a culpa é dele, porque a culpa... E o profeta está te ouvindo, e olhando. Esses dias sentou uma pessoa aqui que nem é da igreja, tal, conseguiu achar o endereço da igreja, eu estava aqui, ficou aí 3 horas, na minha sala, e olha para mim aqui, diante do Espírito Santo, que eu estou falando aqui dele agora, o cara sentado na minha frente, falando, e chorando, e culpando a família, culpando a esposa, culpando... O Senhor disse para mim assim, claramente, na sala, eu ouvi na voz dele, eu ouvi na voz de Deus. Deus falou, esse homem é assim. E eu fiquei ouvindo ele. E no final eu falei, eu vou orar com o Senhor, só vou fazer uma oração com o Senhor, mas é isso. E eu orei com ele e tal, e aí, mas assim, cara, tremendo, a pessoa dando a versão dela, mas Deus dando a versão dele, que é a versão verdadeira. Então assim, e é exatamente aquilo que Deus falou. Então, irmãos, o Espírito Santo, nós precisamos de comunhão com Ele. A tua vida vai ser diferente, meu irmão. Quando Ele te revelar as coisas, quando Ele te mostrar, e aí as coisas que estão por vir, então a gente não fica com medo. A gente, assinaram tal coisa, fizeram tal coisa, não, mas espera aí,
eu conheço um texto que diz que a igreja sempre vai ter a vitória. Quando a igreja for a igreja de Jesus, ela vai ter vitória, não importa o que ela passe, ela vai ter vitória. Porque esse é o plano, o propósito da igreja. Ela vai se estabelecer, ela foi um dia estabelecida por Deus para permanecer, e para perseverar e para prevalecer. Ela vai triunfar, irmão. Nós somos hoje a igreja militante, estamos militando aqui. Mas um dia nós seremos a igreja triunfante, lá em cima. Mas para eu ser a igreja triunfante, venci, estou lá em cima, eu preciso ser a igreja militante, que vai militar aqui, que vai trabalhar, que vai ter perseguição. Mas eu preciso ficar fiel e saber que eu tenho comunhão com Ele. Ele vai falar comigo, vai falar com você e vai te guiar. Então, está tudo aí no texto, 13, 14. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Veja o trabalho do Espírito Santo. Receber e comunicar para a gente. Receber e comunicar para a gente. É uma obra do Espírito Santo. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Recebe do Pai, recebe do Filho, que recebe do Pai e passa para a gente, que é a igreja, e nós somos abençoados. Então, quer uma direção, quer uma vida aí caminhando. Como é que eu ando nos caminhos do Senhor? É só ter comunhão com o Espírito Santo, que você vai caminhar firme no propósito dEle, na direção dEle, na vontade dEle, porque a comunhão nunca houve quebra de comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nunca houve desacordo, nunca houve desavença, nunca houve o Pai querer uma coisa, o Filho querer outra e o Espírito querer outra. Não tem isso. Isso é nosso, é humano. Eu acho que assim, tinha que ser daquele jeito. Não, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Tem unidade. Eles concordam entre si. Então, isso é uma coisa que eu preciso entender e copiar isso. E querer para a minha vida, ter comunhão com a igreja, com as pessoas. Com a minha liderança, por exemplo, deu uma direção, ainda que eu tenha uma outra ideia, ainda que eu pense, vamos pintar de cinza, não, vamos pintar de azul. Não importa que eu gosto mais de azul, o que importa é que eu me submeto. Por quê? Porque nós temos comunhão. Então, não é unanimidade, é unidade. Então, não é robozinho, não, mas é eu me submeter, saber que tem uma direção, uma vontade, e eu vivo isso. Eu sei que você conhece, não sei se você é tomara que não, mas você conhece gente que é do contra. Que tudo que você dá é do contra. Talvez ela nem crê naquilo, mas ela fala porque ela é do contra, ela é da natureza dela, ela não mudou ainda, ela não aceitou mudança, e ela é do contra. Não é? Eu lembro que uma vez, assim, é uma coisa que acontece, talvez na sua casa não, mas já aconteceu lá atrás, né? O que você quer de almoço? O que a gente vai fazer de almoço, de mistura hoje? Não, faz tal coisa. Não, vamos fazer tal coisa. Tá bom, então faz tal coisa, mas você quer tal coisa, então vamos fazer tal coisa. Aí vira aquele negócio, assim, você deu uma opinião, aí deu outra, aí você volta para aquela que ela deu, aí ela não quer, aí já... A gente do contra. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Sempre do contra, sempre do contra, sempre do contra. Tem que ter unidade. Só vai fluir se tiver unidade. Unidade é um princípio de Deus e ele é muito poderoso quando eu entendo isso. João capítulo 14, verso 15 a 18. Se vós me amais, obedeceis aos meus mandamentos. Continua. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, essa é uma obra do Espírito Santo. Parece que ele repete algumas coisas, mas se você ver tem contexto diferente. Mas aí, essa orfandade, uma obra do Espírito Santo é curar as minhas orfandades, não me deixar sozinho. Então eu nunca estou sozinho. Se você é a igreja, aceitou a Jesus, eu preciso estar sempre fresco na minha mente e no coração isso, que o Espírito Santo habita dentro. Jesus disse, ele vai estar dentro de vós.
Então você nunca vai estar sozinho, em momento algum. Né? Eu pedi licença para o Espírito Santo 5 minutos para poder lá brigar, para poder lá resolver aquela questão. Não está. Nós nunca estamos sozinhos. Ele não é alguém que entra e já vou falar de novo, é sempre bom falar isso, entra e sai, não, ele habita em nós. Ele veio fazer morada dentro de você, dentro de mim. Então, eu nunca estou sozinho. Tudo que eu estou fazendo, pensando, falando, qualquer coisa que eu estou agindo, ele está comigo, dentro de mim. E certamente, partindo desse princípio, de maneira simples, se ele está permanentemente dentro de mim, ele habita em mim, veio morar em mim, isso quer dizer que eu preciso entender que tudo que eu vou fazer, eu posso pedir a opinião dele, eu posso conversar com ele. Mas é claro que muitas vezes nós não fazemos isso. E é uma pena. A gente perde com isso. Eu já falei algumas vezes, vou falar de novo. Quando a gente obedece, ouve ele e põe em prática, como ele falou, ele vai falar de novo, vai falar muito mais, vai usar muito mais. Esses dias pregando aqui, em domingo à noite, estava pregando, e num determinado momento da pregação, lá quase no final, o Espírito Santo falou assim, claramente, mas assim, claramente comigo. Tem gente aqui na igreja com problema no joelho. Eu estava pregando uma coisa que não tinha nada a ver com o joelho. E ele falou, tem gente com problema no joelho aqui, e ele falou assim, fale isso, mas peça para que as pessoas saiam do lugar e venham aqui na frente e ore com imposição de mãos. Mas assim, claramente ele falou isso, claramente. E ele foi falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu fiz diferente. Eu só falei, tem gente aqui e tal, e você vai ser curado aí agora. Mas eu sabia, veja, ele falando comigo, eu falando no microfone, e eu sabia que eu não ia fazer como ele mandou e que eu ia perder com isso. Mas aí por sei lá, não foi medo, não foi nada, só não. E aí acabou o culto, o irmão veio me pegar aqui no corredor e falou, pastor, eu não estava conseguindo ficar em pé mais no culto. Porque o meu joelho, eu não conseguia ficar em pé mais. Naquela hora que o senhor falou aquilo, eu coloquei a mão, orei ali, e eu fui curado naquela hora. Aí eu podia ficar muito feliz, né? Mas não fiquei. Por quê? Porque eu não obedeci, porque talvez tinha mais gente, porque ia ser uma outra obra, talvez. Então, assim, a gente perde com isso. Então, quando a gente ouve claramente e põe em prática da maneira correta, ele vai falar muito mais, vai fazer muito mais. Então, assim, ele tem direções, revelações, ele quer usar, mas a gente precisa fazer conforme ele está mandando. Então, ele vive convosco, ele habita em nós, ele quer falar, ele quer se revelar, ele dentro de nós. Eu preciso levar a sério. Por que ele fala tantas vezes isso, né? Por que Jesus está falando muitas vezes? Ele habita com vocês, eu vou deixar vocês sozinhos, não, vocês vão ficar órfãos, ele vai habitar em vocês, ele vai estar dentro de vocês, ele vai agir em vocês, vai falar com você. Por que ele fala tanto, em tantas vezes num livro? E fala muitas outras vezes depois dos livros, mas ele fala muito aqui em João isso, nessas orações. Olha, não vai ficar sozinho, vai habitar em você, vai falar com você, vai te guiar, vai te mostrar a verdade, vai te lembrar. Olha, quanta coisa ele fala, parece que repetido, mas não é, ele está tentando, Jesus está tentando gravar isso dentro de mim, essa verdade. Por quê? Porque a gente tem a tendência a esquecer isso, e passar, e chorar, e falar, não, eu estou sozinho, não tem ninguém, não me ama, não me ouve, eu falo, ele não me ouve. Não, irmão, nada disso. Uma coisa está de errado. Então, isso aí são obras do Espírito Santo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tudo beleza? Vocês estão muito quietos, aí fica mais desanimado o negócio. Vocês precisam animar aí para... Nada? Ninguém? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e 17. Isso é Paulo falando sobre Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo, e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me
com persistência até me encontrar. Paulo está falando aí, parece que não tem nada a ver, mas Paulo está falando sobre um homem chamado Onesíforo. Esse homem, ele muitas vezes, ele procurou Paulo, ele buscou Paulo, e as algemas de Paulo não envergonhavam ele, e ele ia lá onde Paulo estava, e ele recreava Paulo, ele alegrava Paulo, ele animava Paulo. Esse homem aqui, ele faz um papel do Espírito Santo na nossa vida. Ele é um tipo claro do Espírito Santo em nossa vida. E Deus usa literalmente o Espírito Santo, ele usa pessoas assim na nossa vida mesmo, que vão nos colocar para cima, que não vão ter vergonha, que nas minhas provas, nas minhas prisões, nas minhas lutas, nos meus desertos, vão estar lá do meu lado, me animando, com palavra, me encorajando, me alegrando, tentando me recriar, me pôr para cima, colocar você para cima, te animar. Por quê? Porque são personificações assim claras do Espírito Santo, ainda que ele habita em nós, e ele fala conosco aqui, e tem momentos que ele usa pessoas para chegarem tão perto da gente, e ter uma palavra tão boa, e ter um abraço, e ter pegar você e tirar você do buraco, e tirar você ali da caverna, cara, e te recriar, e te alegrar, e te colocar para cima de novo. Esse homem aqui, ele faz isso com Paulo, e Paulo fala, que Deus use de misericórdia para com a casa desse homem. Qual era a luta de Onesíforo? A casa dele, o lar dele tinha problemas, e ele sofria com isso, mas ele era tão usado pelo Espírito Santo, irmão, para abençoar Paulo, para visitar Paulo. Ele foi atrás, ele procurou Paulo, até que ele achou Paulo, com perseverança, com persistência, e lá quando achou, viu Paulo preso, podia falar, ixi, a casa caiu, hein, acho que não deu certo não, vou vazar. Não, ele ficava lá e animava Paulo. A luta de Paulo não era uma vergonha para Onesíforo. Então, às vezes, tem crente que é assim, que vê você na prova e já te reprova, sem saber que é uma prova de Deus, e se afasta e fala mal, sabe, mete a boca, e faz bobagem por aí, fala besteira. Gente usada por Deus? Não, pelo diabo. E aí aqui tem gente que personifica a pessoa do Espírito Santo na vida do apóstolo. Então esse homem, Paulo faz um clamor por ele, que Deus use de misericórdia para com a casa desse homem, que abençoe esse homem. Esse homem merece muito ser abençoado, porque ele não se abala com o que está vendo, ele sabe da verdade. Então, um dos papéis do Espírito Santo é isso, encher gente para abençoar a minha vida, para me colocar para cima, para dar uma palavra, para me alegrar, para nas minhas provas, nas tuas provas, ser realmente um com você, para não te julgar, para não te colocar para baixo, para não te... Está vendo? Está passando por isso por causa disso. Diferença dos amigos de Jó, né? Os amigos de Jó, chegou Deus e falou, Jó, corre lá, cara, intercede por esses caras, que senão, cara, eu vou arrebentar com esses caras falam muita besteira, e eu não quero arrebentar com esses caras, eu quero ter misericórdia, mas esses caras falam muita bobagem, eles se reúnem para falar besteira da igreja, para falar besteira das pessoas que estão passando por prova. Jó, intercede por eles, cara. E Jó intercedeu, e Deus teve misericórdia. Aí aparece o Onesíforo, nome legal, né? Aleluia, glória a Deus, porque ele é alguém que personifica aí essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Então, presta atenção no texto, para depois você talvez entender um pouco melhor. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Põe a corrigida fiel, por favor, e pode deixar no verso 26 mesmo. Deixa aí mesmo, então não tem problema. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza,
porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Deixa o verso 26 aí, tira não, por favor. E aí, está falando das nossas fraquezas. Então, a gente às vezes pode entender o texto de duas maneiras, né? Ou nas minhas fraquezas, quando eu sou ali, passando por prova, aí está difícil, e aí, né? Mas também pode ser que o texto está dizendo, como Jesus lá no Getsemane estava orando, e os discípulos dormiram, e ele vem, olha, vocês nem uma hora puderam orar comigo. Eles estavam ali falhando com Jesus. E aí Jesus fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também eu posso pegar esse texto aí e usar como fraqueza de carne, como alguém que teve uma derrota, alguém que caiu, alguém que fracassou em alguma coisa com relação à fé, com relação a Jesus. E nessa hora eu não sei, porque a vergonha me toma, porque o diabo usa isso para tentar de todas as formas me pôr para baixo, não me fazer, para que eu não vá a um concerto com Deus, eu fique envergonhado, humilhado, que eu desista, que eu abandone, que eu tome um caminho de desviar mesmo da fé, por causa do quê? Das minhas fraquezas. Então, quando uma pessoa é crente de Jesus, ela continua com fraquezas na sua vida, fraquezas que eu digo são obras carnais ou de pecado, e ela cai, porque ela, de maneira decorrente, ela vai cair, e ela vai olhar para ela e falar assim, pô, eu não consigo vencer isso, então eu não sou crente, eu não tenho Jesus, eu vou sair daqui, eu vou desviar mesmo. Então, nessa hora, o Espírito Santo também vem e dentro de nós, porque a gente não sabe como orar nessa hora, a gente não tem palavra, a gente às vezes não consegue nem levantar os olhos para o céu e e ter essa coragem de olhar para Ele e dizer, olha, eu errei, eu fracassei mais uma vez eu fui fraco, mais uma vez eu cedi, mais uma vez eu caí nessa, e eu orei dizendo que não ia cair mais nessa, que não ia viver mais isso. Então, uma obra do Espírito Santo é essa, de trabalhar em nossa vida, porque nessa hora da fraqueza, da queda, da vergonha, não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Essa obra do Espírito em nós, de agarrar na gente e dizer, não vai sair não. Fraquejou, teve fracasso, fraqueza, mas a obra de Jesus na cruz, ela foi completa por você. E essas coisas, quem ministra dentro de nós é o Espírito Santo. Eu já falei algumas vezes, vou falar de novo, é sempre bom falar, então não tem problema com isso, de que teve alguns momentos que eu vim para a igreja e eu realmente me senti assim, deslocado. Eu falei, não é meu lugar, não tem como, por causa das minhas fraquezas, eu não poderia, passava até mal para vir para a igreja, mas eu vinha. E um dia, num culto, Deus falou comigo, cara, eu morri por você na cruz. Eu entreguei a minha vida, eu justifiquei você. Não para que você vivesse em fraqueza, mas para que você ficasse na posição, e você fosse curado, e fosse liberto e tal. E Ele me trouxe essa verdade simples ao meu coração, isso me mantém em pé. Ele me deu vitória nas fraquezas, mas Ele implantou uma verdade em mim, de que foi Jesus que morreu por mim na cruz. Que Ele foi fazer uma obra completa na cruz do Calvário. Que na cruz do Calvário Ele me libertou, Ele me curou, Ele me sarou, Ele me transformou. Então, eu olho para Ele. E aí nessa hora de fraqueza, que eu não sei como orar, o Espírito aqui dentro de mim, ele começa a promover isso. E se eu ficar ali, sem ter palavra nenhuma, mas se eu ficar ali, diante do meu Senhor Jesus, de cabeça baixa, arrebentado, envergonhado, humilhado, fracassado, o Espírito que está aqui dentro de mim, ele vai começar a trabalhar dentro de mim. E ele vai promover essa comunhão com Jesus e vai fazer uma obra, irmão. E ele vai conseguir romper aqui dentro de mim, até que eu consiga voltar para essa comunhão com o Senhor Jesus e com o meu Pai. O problema é que quando nós entramos nessa, nós não deixamos o trabalho do Espírito Santo, nós fugimos, nos fazemos igual Adão, damos um jeitinho lá humano, nos escondemos, e aí, se a gente não tomar cuidado, a gente perde para sempre. A gente perde para sempre. A gente se afasta para sempre. A gente não pode viver isso.
Aí fraqueza, quando Paulo usa esse termo, o poder dele se aperfeiçoar em nossa fraqueza, está falando assim, porque Paulo ele tinha uma conduta de vida muito séria. Olhando para o texto bíblico, eu não consigo achar Paulo vivendo uma vida de pecado. Tanto que a Bíblia fala que ele se esmurrava a si mesmo. Ali, fraqueza de Paulo é essa tristeza, é a perseguição que ele sofria. Quando a gente vê o capítulo 11 de 1 Coríntios, que ele fala tudo que ele sofreu por causa do Evangelho, a morte quase pegou ele. Então, a fraqueza que Paulo está falando é essa fraqueza de tristeza, de prova, de luta, que é a tristeza que Deus opera em nós. Mas não é a tristeza que o mundo opera, que o pecado opera. Tem duas tristezas que a gente sofre na vida. Ou por causa do pecado, não é uma tristeza segundo Deus, ou a tristeza de Deus. Essa que te põe debaixo de prova, de tribulação, de perseguição. Por exemplo, esse senhorzinho que eu falei aqui, ele devia ter, porque estava longe do pai, longe da família, longe do filho, longe da família, longe da esposa, há 26 anos. Eu imagino que em alguns momentos ele ficou triste. Também não acredito também que o cara ficou 30 anos preso, sendo humilhado. Nunca falou assim, Senhor, está difícil, para que isso? Eu imagino assim. Eu não imagino que ele ficou 26 anos preso, sorrindo, oh, aleluia. Não, ficou triste. Essa tristeza foi Deus que permitiu. Porque imagina esse cara chegando no céu. E imagina o testemunho que esse homem está dando para milhares de pessoas desse mesmo país perseguido. Imagina o testemunho que Paulo deu. Então, a tristeza que Paulo fala é diferente da do pecado. Quando você peca, há uma tristeza dentro de você que você sabe que é por causa do pecado. Então, essa tristeza do pecado que nós temos por causa do pecado, da falha, da fraqueza humana, que a gente sabe que a gente não queria fazer, mas a gente acabou fazendo. Essa tristeza aí, o Espírito Santo ele vem e começa a ministrar para nos tirar disso, de uma forma, para libertar a gente. O trabalho dele é libertar a gente disso, nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento, ao conserto. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, e todo mundo sabe o que é pecado, então ele fala com a gente, e a gente sabe, eu pequei, do pecado, do juízo. O que é o juízo? O juízo é a sentença da justiça, ou seja, é o final da justiça. Do pecado, do juízo e da justiça. São três coisas que o Espírito Santo nos convence. Do pecado, você pecou, ele vem e fala, você pecou. Você falou, você agiu assim, então foi um pecado. E aí você fala, Senhor, eu pequei, perdoa o meu pecado. Porque se você não pedir perdão pelo seu pecado, e ficar no pecado, o que acontece? Vem a morte. Então, o juízo é a lei cobrando, o juiz cobrando a justiça. Então, se eu tenho pecado, me arrependo, eu encerro esse processo, eu resolvo isso. Então, não vai vir juízo sobre a minha vida. Agora, se eu peco e não me arrependo, a justiça vai vir com a sua sentença, que aí vem o juízo. Então, ele me convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, eu preciso, errou, falhou, cara, peça perdão, se arrependa, se conserte e segue a tua vida em paz. Então, é isso que o texto está dizendo aqui, sobre esse trabalhar do Espírito Santo. Olha para mim aqui, verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Estou dizendo para você que eu usei esse verso muitas vezes na minha vida inteira, e talvez vou continuar usando ainda, bem provavelmente, sobre as minhas fraquezas, assim, aquele dia que não tem pecado, que eu estou em santidade, que eu estou debaixo de prova, que eu estou passando por luta, e aí talvez eu estou muito triste, e eu não sei como orar, e ele vai orar por mim, ele vai me ajudar nessa oração, sabe? Ele vai promover alguma coisa, ele vai... É uma maneira de usar o texto, amém? Entendeu isso? Que eu não estou dizendo que não é para isso, entendeu isso ou não? Amém? E também eu posso usar esse texto para as fraquezas do homem, aí o pecado, aí a fraqueza que ele não consegue vencer mesmo, e que nessa hora eu não consigo orar, eu não tenho autoridade, eu tenho vergonha de levantar o olhar. Alguém já passou por isso ou não? Eu já passei por isso. Ninguém passou por isso aqui?
Eu já passei por isso, de viver alguma fraqueza que eu já deveria ter superado em Cristo, ser liberto, mas eu caí de novo naquilo. Aí você olha para o céu, ou você nem olha para o céu, você olha para o chão, né? Você olha para o chão e fala, meu, e agora? Você não sabe como orar, e você não tem palavra, e você tem vergonha de falar, Senhor, eu errei de novo naquilo, não era para ter errado. E também não estou aqui dizendo que é permitido eu continuar nisso. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Que eu preciso buscar cura, libertação, ajuda, imposição de mãos, jejum. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas se acontecer, esse texto serve para isso. Também, porque é uma obra do Espírito Santo, não me deixar entrar no caminho de apostasia. Tem dois caminhos. Tem crente desviado. Olha para mim aqui. Tem duas coisas. Crente desviado. Crente desviado é uma coisa. Crente apóstata é outra coisa. É muito mais sério. Então tem crente desviado e tem crente apóstata. Crente desviado, nem todo crente desviado é um apóstata. Mas todo apóstata é um crente desviado. Mas tem duas coisas. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão vai tomar muito tempo. Mas o que o trabalho do Espírito Santo aqui é não deixar que eu descambe de vez por causa das minhas fraquezas. Ele quer me curar, me trazer, me restaurar. Amém? E ele me ajuda a orar. Se eu ficar lá, ele vai me ajudar. Então eu preciso entender isso. Eu li o 27? Não lembro. Verso 27, eu li. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, ele vai dentro de mim trazer essa unidade da minha vida com a vontade de Deus. Porque, olha para mim aqui, as coisas que esse capítulo de Romanos fala é que o Espírito Santo, escute, o Espírito Santo que habita em você, amém? Ele habita aí? Ele habita em mim, ele habita em nós, certo? É o Espírito de Deus, não é? Então você imagina que esse Espírito é o Espírito de Deus que habita em nós. E o texto de Romanos diz que quem conhece a vontade de Deus? O Espírito Santo, não é? Que conhece a vontade de Deus, que habita em nós. Ou seja, a vontade perfeita de Deus, então esse Espírito que é o Espírito de Deus, conhece a profundeza de Deus. Ele habita também em nós e conhece a nossa profundidade, nossa profundeza, o que está aqui dentro de nós. E ele quer trazer a vontade de Deus para nós. Então ele revela em nós o que Deus está pensando, o que Deus quer fazer, ou qual é a vontade dele. Olha quem habita em você, olha quem habita em nós como igreja. O Espírito de Deus, irmão. Não é uma energia, não é um arrepio, não é uma força, não é uma energia. Não, ele é o Espírito de Deus que habita em nós. E ele conhece a profundeza do coração de Deus. E esse mesmo Espírito habita em nós. Olha que coisa grandiosa. A gente está longe de entender, mas Deus é bom. João 14 vai falar da mesma coisa aí. Vai repetir. Eu queria pular esse aí. Manda. Contra a carne. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa é uma guerra que a gente vai ter sempre. Você pode ser crente, você pode ser nascido num lar evangélico, você pode ter toda a experiência do mundo, batizado, você pode passar. Essa é uma luta que vai ter sempre. A vontade da carne. A carne é o teu corpo físico com a tua alma e o espírito lutando contra isso. O Espírito Santo que habita no teu espírito lutando contra a tua carne. Então você quer fazer uma coisa, você quer dar uma resposta, você quer agir de uma maneira e ele quer agir de outra. Quer que você aja de outra. E essa luta. Você quer ir para um lugar, ele quer ir para outro. Porque ele... Às vezes eu tomo uma atitude que eu olho e depois eu vou ver, isso aqui foi obra da carne. Isso aqui na hora da guerra lá, do round lá, tal, a carne venceu aqui, mas não por causa do Espírito, mas por minha causa. Porque eu que decido, no final, quem que vai
dirigir a minha vida. Se o espírito ou a carne. Então, é muito sério isso, né? Tem essa batalha e essa guerra dentro de nós. Amém? Alguma pergunta aí, não? Nada? Comentário? Nada? Verdade? Por isso que eu não entrei muito, porque eu vou entrar lá agora. Por isso que eu não falei muito, porque eu vou entrar lá agora. Aí o que o Espírito Santo produz em nossa vida, né? Gálatas 5:22. Mas antes de ler, a gente tem, né, eu falo, tem tempo, mas não tem tempo não. Não sei se vou voltar um pouquinho aí no verso 19, acho que é 19, se eu não me engano. 17. Que é o texto que o Salvador falou. Porquanto a carne luta contra o espírito, letra maiúscula, não é? Porque o Espírito Santo habita no meu espírito já. Está falando de crente aí. Então, e o espírito contra a carne, né? Para não deixar eu fazer aquilo que eu quero fazer. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Tomara que a gente não consiga fazer o que a gente quer e acabe fazendo o que o Espírito quer. Aleluia, tomara mesmo que seja isso. 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados à lei. Ora, as obras... Esse é um texto que eu gosto muito também, e assim, eu acho que a gente precisava levar a sério esse texto e entender esse texto. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas coisas. Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, ali estou falando de obras da carne. E se eu não contei errado ali, ou se eu me lembro bem, são 17 que está nomeado ali, certo? No texto. São 17 que ele dá nome, inveja, ódio, 17. 17 que ele dá nome, mas ele fala, ó, tem coisas semelhantes a essa, então a lista é maior. Certo? Olha para mim aqui. Entendeu isso? Que ele dá um número ali, básico, e dá uma margem para a gente ter um número incalculável de coisas, certo? Então imagina hoje eu tenho, não interessa quanto, mas eu tenho alguns anos de idade hoje. Então, até os 20 anos, eu vivi essas 17 e tudo isso aí que são coisas semelhantes. Então, até os meus 20 anos, eu vivi isso dia a dia. Quem se converteu mais velho aqui? Quem se converteu? Quantos anos você tem quando se converteu? Quantos anos você tinha? 37 anos. Olha lá, 40, então, 40 anos de vida. Durante 40 anos de vida, você praticou obras da carne. Certo? Entendeu ou não? 40 anos de vida, o cara praticou inveja, ciúmes, talvez não tudo, claro, também tinha que ser muito ruim também para praticar toda a lista e mais os acréscimos ainda, tinha que ser muito ruim, mas tem gente assim, mas tudo bem. Mas imagina que, né, sem conhecer a Bíblia, sem ter comunhão com a igreja, sem ter o pastor perto, para olhar e falar assim, está errado isso aí, cara, muda isso daí, está errado. Imagina, sem pastor perto, sem um louvor para vir aqui e falar uma coisinha que vai mexer com o meu pecado, sem ter a intercessão, sem ter a comunhão dos irmãos, né? Cara, eu falava palavrão assim, como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Eu falava gíria e palavrão, duas coisas que eu falava, gíria e palavrão. Imagina, um cara de São Paulo, da Zona Leste, dá licença, pelo amor de Deus. Cara, eu falava, os caras, ninguém entendia nada quando eu vim para cá. Imagina, falando, e aí, gíria e palavrão. Porque 20 anos eu vivi isso. E aí eu cheguei na igreja,
Já falei, fui jogar bola com os caras da igreja. Cara, o cara errou lá um chute no gol, lá eu xinguei, mas tudo assim, todo mundo assim, tava assim, o Biro, o Delago, todo mundo assim, o Sérgio, todo mundo assim atrás de mim, assim, aí eu xingando o cara, mas xingando, palavrão mesmo. O Biro falou assim, meu, pelo amor de Deus. Olhou assim, olhou para a rua, que era um lugar público. A gente é crente, a gente não faz essas coisas não. Eu falei, vai também. Então assim, porque aquilo para mim era uma coisa, até eu mudar, até Deus mudar aquilo na minha vida, foi um processo, foi mais de ano. Mas um dia alguém falou, você viu que você mudou tua boca? Eu não tinha percebido. Mas, mas tem coisas que você, então, imagina, 40 anos praticando essas coisas, obra da carne, minha carne faz, eu faço, aquilo é normal. Imagina quanto aquilo é poderoso dentro de mim já, quanto aquilo está instaurado em mim, 40 anos fazendo aquilo. Imagina ou não? É sério, imagina quanto isso cresceu em mim, quanto isso está arraigado dentro de mim, porque foram 20 anos, porque foram 40 anos, porque foi 35 anos. Aí veio o Evangelho, veio Jesus na tua vida. Então, a tua carne, a tua alma e a tua carne estão lá, 40 anos com toda essa lista aí. Aí vem morar dentro do teu espírito o Espírito Santo, um novo gerente agora, chegou para morar aqui dentro de mim. E o que ele encontra? Encontra uma carne viciada, presa. Imagina, 17 brutamontes, 17 lutadores de MMA, assim, dos mais peso pesado mesmo, John, o Anderson Silva na época boa dele, imagina, 17 obras da carne ali, poderosas, grandes, aí chega o Espírito Santo, e começa a enfrentar esses gigantes dentro de mim. É fácil, irmão? É de uma hora para outra? Não é, mas ele promove dentro de mim isso. E aí vem o texto que eu queria ler, que é o verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito. Entretanto, repare, o fruto do Espírito. Você é crente, cara, e você é da plenitude de vida, aleluia. Então para de falar os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Pode pegar qualquer tradução de Bíblia, qualquer uma, que não muda aquilo lá. É o fruto do Espírito. Por quê? Porque é um fruto. E qual que é o fruto do Espírito? Não são os 9. É um fruto ali. O fruto do Espírito. Que é o amor perfeito de Deus. O amor divino. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Ixi, agora virou bagunça, né? Pensou? Imagina, a vida inteira você... Não, pastor, os frutos do Espírito, paz, amor, não. O fruto, pode pegar, tem alguma tradução diferente aí? Tem alguém que tem os frutos aí? Pode pegar ali, qualquer Bíblia que você quiser, que você não vai achar os frutos, é o fruto. Porque é o amor divino, é o amor de Deus. O Espírito Santo produz o amor de Deus, o fruto do amor de Deus dentro de mim. Aí começa a lista dele. Paz. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Alegria. Alegria é o amor divino se regozijando. Tem a tradução que vai falar gozo. Né? Então, a alegria aqui, que é o fruto do Espírito em mim, é o amor se regozijando. Então, e aí, se você pegar na tua casa, escrever uma lista lá, escrever assim, o fruto do Espírito, e colocar esses 9 elementos aí, porque mas pensa numa laranja, que é um fruto com os seus gomos dentro. Então, mas o fruto é uma laranja, e tem os seus gomos dentro, que é esse texto aí. Se você fizer uma lista dos 17 das obras da carne, e colocar aí depois esse fruto do Espírito, você vai ver que cada fruto do Espírito vai combater a obra da carne que está na lista anterior. Só você fazer e você... o número não bate, lógico que não bate, mas a obra, o fruto do Espírito Santo em mim, combate tudo o que eu carrego na minha carne, pode ser 40 anos, 20 anos,
Ele vai produzir em mim isso daí, irmão. Isso eu preciso levar vida cristã, precisa priorizar. A gente gosta do fogo, eu gosto do Pentecostes, eu gosto dos dons, eu gosto do avivamento, eu clamo por isso, eu espero isso, eu vou viver isso em nome de Jesus. Mas a principal oração minha tem que ser: eu preciso ter fruto do Espírito Santo em mim, eu preciso viver o fruto do Espírito Santo na minha vida, no meu cristianismo, na minha casa, eu preciso viver isso. Talvez eu estou focando no poder, mas eu estou esquecendo o fruto do Espírito, que é muito sério, é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, fidelidade. Se você, volta lá um pouquinho, por favor. Fidelidade, fiel para com Deus, mas fiel com a minha esposa. Não vai combater questões sexuais, e muitas delas, vai. Paz, não vai combater o ódio, não vai combater lá a inveja. Se eu tenho paz, irmão, com Deus, cara, eu não vou ter inveja, eu não vou ter ódio, eu não vou ter... Então, tudo isso daqui é o fruto do Espírito em mim. Quando ele vem habitar em mim, ele encontra uma casa habitada por gigantes terríveis. Mas ele chegou, irmão, ninguém consegue combater com o Espírito Santo. Ele é poderosíssimo. Ele é mais poderoso do que a ira, mais poderoso do que a raiva. Se eu deixar, ele vai expulsando dentro de mim. Mas eu preciso clamar por isso, o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito seja uma verdade na minha vida, com os seus gomos, com a sua paz, com o seu gozo, com a sua longanimidade, essa paciência estendida. Então, isso aqui é fruto do Espírito. Então, eu conheço muita gente que tem muitos dons do Espírito. Mas, primeiro, eu preciso ter fruto do Espírito. Eu preciso ter o fruto do Espírito. Eu preciso ter o fruto do Espírito. Nós precisamos buscar o fruto do Espírito. Com os seus gomos, com as suas manifestações, com o seu agir dentro de mim. Esses dias eu recebi uma pessoa aqui, um casal aqui à noite, sentou na cadeira. Não, pastor, porque a minha oração é para que o Senhor pegue ele. Eu falei, para. Não, pastor, porque a minha oração é para que Deus pegue ele e mude. Não, para. Nem termina a frase, por favor. Não, por quê? Não, a tua oração tem que ser para que o Senhor mude você. Trabalhe na sua vida, para que tenha fruto do Espírito dentro de você. Se tiver paz dentro de você, você vai conseguir lidar com qualquer... Então, fruto do Espírito é para que eu clame, eu preciso buscar isso, irmão. Se você já tem todos eles, está tudo resolvido, beleza. Comece a buscar mais poder. Mas talvez é hora de voltar um passo e buscar fruto do Espírito. Meu testemunho. E aí, esses 17 e mais que seguem a lista lá, eles vão sumindo na minha vida, eles vão desaparecendo. Vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, mas cadê? Não está mais. Porque agora quem controla as ações, a tua vida, é o Espírito Santo. Porque você deixou ele cuidar de você. Amém? Então, fruto do Espírito. 13 anos, tem gente que leva mais, tem gente que leva menos, mas são processos que ele vai realizar na nossa vida. A gente vai chegar uma hora que vai olhar e falar, não está mais, não estou vendo mais aqui dentro, porque foram expulsos, saiu, vai embora, muda, você muda porque você foi mudado, na verdade, transformado pelo Espírito Santo. Isso é regeneração. Então, tem coisas que você não vai gostar mais mesmo, que você não vai querer mais na tua vida, que você não vai falar mais, que não vai ter mais parte na tua história mesmo, e ponto final, acabou. Tem ambiente que você vai entrar e nitidamente você não vai se sentir bem, e é isso mesmo, não tem conversa. Por quê? Porque tem um novo gerente, tem um novo senhor dentro da casa, então o trabalho dele é esse, isso é fruto. Então você não vê Jesus falando que pelos dons conhecereis as árvores. Pelo poder você vai conhecer a árvore.
E pela unção você vai conhecer a árvore, pela pregação você vai conhecer a árvore. Não. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Então, é isso. Ele quer transformar isso dentro de nós, o fruto, com o fruto dele. Amém? Amém? Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Como diria. Fica de pé aí, queria passar para o pastor. Ele até vai nos orar, vai abençoar a gente aí. Amém, queridos. Vamos orar. Deixa eu só passar um negócio para você, que muitas vezes a gente é surpreendido novamente, como diz, né? Então tem coisas que, muitas vezes, que nesse dia estava o WhatsApp aqui, e nós falamos sobre ingresso, lembra disso? Nós nunca fizemos nada com ingresso? Fizemos, irmão. Mas lá atrás fez, cabeção, mas lá atrás também você fez muita coisa que hoje você não faz mais. Então, tem coisas que a gente aprendeu com o erro e não vai fazer mais. Fala para o seu irmão, simples assim. Mas fez, lá atrás fez. Mas se a gente não aprender, irmão, né? Então, a realidade hoje é outra. Vamos fazer um negócio lá, fez lá no cenáculo, churrasco na época, matou novilha lá na trabalheira que deu aquilo. Aí a hora que não morria a novilha, irmão, não morria, ela não queria morrer. Lembra disso? E depois, por que ela não queria morrer? Porque ela estava estava com bezerrinho. Eu chorei, quase que não queria mais comer carne. Uma luta, para vender o ingresso, para ajudar a construir. Então, são erros que nós vamos cometendo, mas graças a Deus a gente vai aprendendo. Amém? Então, você vê um bocudo desse aí, você fala, irmão, mas nós estamos falando do presente. Amém? E abençoa ele. Mas fala para ele, mas deixa de ser bocudo. Vamos orar. Pai, obrigado, porque a tua palavra, ela garante que o que destrói é a falta de conhecimento. O meu povo está sendo, o meu povo foi, diz o profeta, destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas louvado seja Deus que o Senhor tem nos dado conhecimento e requer de nós que nós venhamos então estar aqui para aprender e aprender com o Senhor. A tua palavra é clara em Atos 1:1, escrevi o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o Senhor é um Deus que não apenas faz, mas o Senhor nos ensina para sermos imitadores, para sermos aqueles que a cada dia vai aprendendo com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado, Pai querido, essa oportunidade a cada um de nós, de estarmos aqui aos domingos, pela manhã, e não somente aos domingos, mas em todas as oportunidades que o Senhor assim nos convoca a estar aqui. Pai, nos dá um dia de paz, nos dá um dia de experiências reais contigo, seja presente nesse culto, Pai, fazendo algo poderoso também à noite, e que nós possamos juntos estar aqui como igreja, bendizendo, exaltando e glorificando o teu santo nome. Despede o teu povo em paz, é a minha oração em o nome de Jesus, amém e amém. Vai em paz, libera uma palavra aí na vida do seu irmão aí, e vai em paz em nome de Jesus.